Neste exato momento, quase tudo em sua volta está sendo comido. Invisível a olho nu, organismos chamados micróbios tomam conta da superfície. Diversas bactérias, arqueobactérias e fungos se desenvolveram para produzir enzimas poderosas para transformar material orgânico em nutrientes digestíveis. Mas existe um tipo de material específico muito difundido que quase nenhum micróbio consegue biodegradar: plásticos. Para produzir a maioria dos plásticos, moléculas de petróleo, gás e carvão são refinadas e transformadas em longas cadeias repetidas chamadas polímeros. Esse processo frequentemente necessita de temperaturas acima de 100 graus Celsius, pressão incrivelmente alta e várias modificações químicas. Os polímeros resultantes feitos pelo homem são um pouco diferentes dos polímeros encontrados na natureza. E como eles só estão disponíveis desde os anos 50, a maioria dos micróbios não tiveram tempo suficiente para gerar enzimas que os digerissem, tornando as coisas ainda mais difíceis. Transformar a maioria das ligações químicas requer temperaturas mais altas do que as usadas para criá-las. E tal calor é mortal para a maioria dos micróbios. Isso significa que a maioria dos plásticos nunca se decompõe biologicamente. Eles apenas se transformam em pedaços pequenos, incontáveis e indigeríveis. E pedaços dos plásticos mais comuns, como o polietileno, o polipropileno e o polietileno tereftalato, têm se acumulado por décadas. A cada ano, a humanidade produz aproximadamente 400 milhões de toneladas a mais de plástico, das quais 80% são descartadas como lixo. Apenas 10% do plástico descartado é reciclado, 60% é incinerado ou vai para aterros sanitários, e 30% é escoado no meio ambiente, onde irá poluir ecossistemas naturais por séculos. Uma estimativa de 10 milhões de toneladas de lixo plástico acaba no oceano a cada ano, majoritariamente na forma de fragmentos de microplástico que poluem a cadeia alimentar. Felizmente, há micróbios que talvez sejam capazes de recolher uma parte desse crescente problema. Em 2016, um time de pesquisadores japoneses amostrando resíduos em uma unidade de reciclagem de garrafas plásticas descobriu a Ideonella sakaiensis 201F6. Essa bactéria, nunca antes identificada, continha 2 enzimas capazes de quebrar polímeros PET devagar em temperaturas relativamente baixas. Pesquisadores isolaram o código genético dessas enzimas digestivas de plástico, permitindo que outros bioengenheiros combinassem e melhorassem o par, criando superenzimas que poderiam quebrar o PET até 6 vezes mais rápido. Mesmo com esse impulso, essas enzimas de laboratório ainda levavam semanas para decompor um filme fino de PET. E elas operavam melhor em temperaturas abaixo de 40 graus. No entanto, outro grupo de cientistas no Japão estava pesquisando enzimas bacterianas adaptadas a ambientes de altas temperaturas, como pilhas de compostagem. E no interior de uma pilha em particular, de folhas e galhos apodrecendo, eles encontraram sequências genéticas de poderosas enzimas degradantes conhecidas como Leaf Branch Compost Cutinases. Usando micro-organismos de rápido crescimento, outros pesquisadores foram capazes de desenvolver geneticamente grandes quantidades dessas enzimas. Então, eles melhoraram e selecionaram variantes especiais da Cutinases que poderiam decompor plástico PET em ambiente que atinjam 70 graus Celsius, uma alta temperatura que pode enfraquecer polímeros PET e fazê-los digeríveis. Com a ajuda desses e de outros pequeninos obstinados, o futuro da reciclagem PET parece promissor. Mas o PET é apenas um tipo de plástico. Ainda precisamos de maneiras para decompor todos os outros tipos, incluindo abundantes PES e PPS, que apenas começam a se desintegrar em temperaturas bem acima de 130 graus Celsius. Pesquisadores atualmente não sabem de algum micróbio ou enzima resistentes o suficiente para tolerar tais temperaturas. Então, por hora, a principal forma de lidarmos com esses plásticos é por meio de processos energéticos, físicos e químicos intensos. Hoje, apenas uma pequena fração de lixo plástico pode ser biologicamente decomposto por micróbios. Pesquisadores estão procurando mais plastívoros tolerantes ao calor nos ambientes mais hostis do planeta e criando melhores enzimas plastívoras em laboratórios.
Mas não podemos confiar apenas nesses pequenos ajudantes para limpar nossa enorme bagunça. Precisamos repensar completamente nossa relação com plásticos, fazer melhor uso dos plásticos existentes e parar de produzir mais do mesmo. E precisamos urgentemente criar mais tipos de polímeros sustentáveis que nossa crescente comitiva de plastívoros consiga decompor facilmente. Pronto para continuar aprendendo? Assista a esses vídeos para desafiar o que você acha que sabe ou aprender mais sobre o que não sabe. Inscreva-se e alimente sua curiosidade.